E a gente vai conversar com o analista de risco político, Felipe Ramos. Felipe, muito obrigada por estar conosco neste domingo, e neste domingo tão importante para a democracia aqui na América Latina. Então, eu já começo te perguntando por que essa eleição na Venezuela ela é tão importante, os reflexos dela aqui no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Sim, são eleições fundamentais, né? Porque o regime político venezuelano ele foi se tornando autoritário, mas de um tipo muito especial, um tipo diferente. Não é uma ditadura no sentido de que não há chances eleitorais da oposição. Como a Américo muito bem mencionou anteriormente, a oposição tem menos chances de ganhar eleições devido às pressões, intimidações, até prisões políticas, inabilitações às candidaturas que o regime faz antes do dia da eleição. Mas no dia da eleição em si, os votos são contabilizados de maneira eletrônica, também com papel para confirmar os votos. Há muita observação internacional. Então, o dia da eleição em si é um dia que é mais, vamos dizer assim, mais livre e justo em eleições que não são livres e justas na Venezuela. Então, se a oposição conseguiu justamente se unificar perante um nome que sequer é o nome do grupo político direto da Maria Corina, né? É um nome que ela aceitou usar o seu movimento, usar a sua força política para apoiar em nome de um bem maior, que seria a vitória eleitoral da oposição pela primeira vez desde 1999. Então, se ela consegue fazer isso, se a multidão descontente de venezuelanos vão massivamente às urnas e consegue uma maioria muito grande frente ao candidato do governo, Nicolás Maduro, seria muito difícil, né, para o CNE, o órgão eleitoral venezuelano, emitir um resultado que fosse muito diferente da realidade. Portanto, pela primeira vez, é de fato uma eleição em que a oposição chega com grandes chances de vitória, com impactos para a região, porque seria a derrota de um processo, do processo mais longo, né, dos chamados governos bolivarianos, que começaram com Hugo Chávez, tiveram o Evo Morales na Bolívia, o Rafael Correa no Equador. Então, seria o fim de um ciclo bolivariano de uma esquerda mais autoritária na América do Sul. Felipe, a gente já sabe, já dá para ter uma ideia depois de 2 mandatos de 6 anos, como é o governo, o regime de Nicolás Maduro. Mas o que pode ser, o que se pode esperar caso a oposição em frente ampla, né, até como você nos explica, vencer neste momento na Venezuela? Essa é uma pergunta excelente, Débora, porque o que acontece é o seguinte: o Edmundo é uma pessoa, né, o candidato opositor, não é uma pessoa muito conhecida do país, ele está sendo aí recepcionado pelos venezuelanos como candidato para derrotar Nicolás Maduro, é um voto anti-Maduro, não é um voto a favor de Edmundo. Ele não é uma pessoa particularmente carismática ou de grande liderança política, diferente da Maria Corina. Então, como seria um governo dele, que seria um governo de um líder, vamos dizer assim, fraco, mas de um movimento muito forte de oposição. Aí dependeria primeiro da composição do governo e que papel, por exemplo, ele daria, né, como o presidente eleito, se isso vier a acontecer, a Maria Corina. Lembrando que na Venezuela o vice-presidente é um cargo de tipo ministerial, é indicado, né, pelo presidente. Então seria a Maria Corina uma vice-presidente ou ministra, ela entraria no governo, ela nomearia ministros, como ficariam as outras... Ela poderia entrar por conta dessa inabilitação de cargos públicos por 15 anos? Eu tenho essa dúvida. Imediatamente não, justamente pela inabilitação. Mas essa inabilitação pode ser retirada também por via, né, judicial, a partir de negociações. A Venezuela é basicamente uma grande negociação política, né? Então, como essas perseguições foram de caráter político, elas podem, no período de transição, serem revistas. Mas o principal a se observar, Débora, é justamente que há um período de transição muito grande do dia da eleição para a posse do presidente, né? Diferente do Brasil, por exemplo, que você tem uma eleição final de outubro e posse 1º de janeiro, são 2 meses somente de transição. Na Venezuela serão quase 6 meses de transição. É muito tempo para o Maduro permanecer no governo, mesmo que ele venha a perder as eleições. E como é um país que tem um dos níveis mais altos de corrupção do mundo, o que se espera é que o regime, né, saindo, esvazie os cofres públicos e deixe terra arrasada, né, do Estado venezuelano para o próximo governo. Estamos falando aí de não deixar reservas internacionais no Banco Central, de tirar os recursos da PDVSA, apropriação indevida de recursos, já que não há fiscalização de órgãos independentes, já que a Suprema Corte é controlada, a Procuradoria-Geral é controlada, o Ministério Público, né, a imprensa, de certo modo.
Então, seria muito fácil para o governo retirar todos os recursos, deixar o Estado totalmente quebrado para o próximo governo, e o próximo governo teria que depender muito da ajuda internacional. Estamos falando aí de recursos do FMI, do Banco Mundial, investimentos estrangeiros, uma grande medida, né, de reconstrução econômica da Venezuela, que não será fácil, dado o fato de que o PIB da Venezuela caiu 75% no regime de Nicolás Maduro. Agora, das últimas notícias que a gente tem dos últimos meses, que apontam um início de melhora em alguns índices na Venezuela, mas isso ainda muito aquém do necessário para mudar a condição de vida dos venezuelanos, né, Felipe? Exatamente, que é preciso, esses dados precisam ser lidos com certa lupa. Por quê? Para o público entender, justamente, se você tem uma queda de 75% da economia do país, isso significa que o PIB foi quase evaporado. Quando você tem um crescimento econômico, uma estabilização da moeda, com essa dolarização paralela que está acontecendo, informal, da economia, a inflação voltando um pouco mais ao controle, mesmo assim, estando entre as 3 mais altas do mundo. Então, a recuperação econômica, depois de uma devastação de 75% do PIB, e você fala que o PIB cresceu 2%, 3%, significa que ele permanece ainda nesse patamar de 70% a menos do que era a economia venezuelana. Por exemplo, é uma economia dependente do petróleo. Em 2012, 2013, a Venezuela produzia quase 3 milhões de barris de petróleo por dia. O presidente Hugo Chávez tinha uma meta de chegar em 6 milhões para chegar no ponto da Arábia Saudita, se tornando as maiores economias petroleiras do mundo, e hoje produz menos de 1 milhão de barris de petróleo, né? Então, a devastação é muito grande, então essa recuperação é muito incipiente, não afeta a maioria da população, e lembrando que temos aí também 8 milhões de venezuelanos que fugiram do país devido justamente a essa crise econômica humanitária. Em termos das sanções, né, que atingem a Venezuela, a gente teve, claro, o Acordo de Barbados. Enfim, na dúvida se está sendo respeitado ou não em vários termos, mas, enfim, a eleição está acontecendo de fato. O que esperar em relação às sanções, caso a oposição vença? E muito interessante o ponto que o senhor aborda sobre uma conversação com atores internacionais para a recuperação da Venezuela caso a oposição vença, né? Exatamente. As sanções não foram eficazes. Houve uma série de tentativas internacionais de estrangular, né, o governo Maduro. Teve aquele caso também de reconhecer o líder opositor Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, né, o líder opositor que havia ganhado. Diga-se, né, Felipe? Que está em Miami, né? saiu do país. Né? Muitos líderes opositores saem do país depois de processos de perseguição. Foi o caso do Leopoldo Lopes, foi o caso também do Juan Guaidó, né? Então, assim, você tem muitos líderes opositores no exterior, uma multidão de venezuelanos no exterior que também não conseguem votar. O governo dificultou, né, o voto dos venezuelanos no exterior, que por razões óbvias é um voto majoritariamente opositor. Então, a comunidade internacional seria muito importante nesse momento para rever essas políticas. Seria facilmente revista tanto pelo presidente Biden ou pelo próximo presidente, seja a Kamala, seja o Trump. Seria fácil rever essas sanções para um governo opositor sendo eleito. E o principal seria a mobilização imensa de recursos, porque para recuperar essa evaporação do PIB, como eu chamei, né, dos 75%, a Venezuela precisa crescer em níveis indianos, em níveis, né, da vizinha Guiana, de 10%, 20%, 30% ao ano. É isso que a Venezuela precisa para recuperar o que foi perdido. E isso necessitaria de recursos massivos, né, na indústria petroleira, de investimentos massivos de infraestrutura, de recuperação da indústria nacional. E isso só aconteceria com a entrada de capital privado, externo e a mobilização de recursos públicos multilaterais de órgãos como FMI, Banco Mundial, BID, CAF, entre outros. Felipe, a gente sabe que, trazendo aqui para a perspectiva do Brasil, a grande preocupação dos atores aqui, dos interlocutores do governo brasileiro, tanto com oposição quanto situação na Venezuela, há meses, é a tentativa de convencimento. Primeiro, da participação de fato, como está ocorrendo, da oposição, para que não haja, como houve no passado, um boicote da oposição. Então, dessa vez, está participando, enfim, com unhas e dentes, corpo e alma. Mas também, num segundo momento, claro, evitar
primeiro, respeitar o resultado, que seja respeitado o resultado oficial e também, por outro lado, que não haja uma caça às bruxas em relação ao perdedor, ao derrotado, tanto se a vitória for de Maduro, quanto se a vitória for da oposição. Porque, como você colocou, são quase 6 meses de transição. Só assume o poder, não quem vencer agora, quem vencer agora só assume o poder em janeiro. Então, quer dizer, ou continua ou assume o poder em janeiro no ano que vem. São 6 meses de transição e que essa caça às bruxas pode ser realmente um problema, né? E aqui, enquanto a gente está conversando, só para vocês saberem, né, para a gente pontuar, Maria Corina Machado, líder da oposição, que não é candidata, mas que apoia o principal opositor, que é Edmundo Gonzalez, são opositores ao regime de Nicolás Maduro. Nesse momento, ela concede uma entrevista coletiva, a gente vê microfones de várias imprensas, né? Vários órgãos de imprensa. Daqui a pouquinho a gente vem com o conteúdo disso. A gente vai conversando enquanto vocês acompanham as imagens ao vivo. Agora sim, Felipe, por favor. Sim, exatamente. Esse período vai ser muito importante de transição. Na hipótese, né, de que hoje que é bem possível de uma vitória opositora, devido às pesquisas de opinião independentes e com mais credibilidade, que apontavam a larga vantagem opositora, e devido ao que se sabe da insatisfação popular na Venezuela com esse declínio econômico e social, a transição não seria fácil, né? Nós temos a importância dos militares na Venezuela, que é muito maior do que qualquer país da América Latina. Então, os militares precisariam aceitar também sair do poder, aceitar o processo de transição. Os órgãos de controle da Venezuela ainda seriam controlados pelo chavismo durante bastante tempo. A maioria do Supremo Tribunal Federal, a maioria do CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, a maioria do Ministério Público, ainda uma maioria na Assembleia Nacional, a depender também dos resultados de hoje. Então, tudo isso coloca uma estrutura do Estado ainda chavista. E o líder opositor, como eu mencionei, o Edmundo Gonzalez, não é um grande líder, um líder forte politicamente. A Maria Corina é mais forte do que ele, né? Então, seria muito importante ver como se daria essa transição. E para isso, para a transição ser exitosa, a Maria Corina, por exemplo, já mencionou que não haveria perseguição, né? Essa ideia de permitir que a participação opositora, a participação dos chavistas, que seria um governo para todos. Mas o mais dramático nesse momento seria não punir os desvios de recursos, os crimes cometidos ao longo da administração de Maduro, né? Teria que se fechar os olhos para os malfeitos para garantir um mínimo de estabilidade da nova administração no período de transição, que seria muito difícil pelo novo governo não controlar as estruturas do Estado.